ela demorou 20 anos para ser concluída. Ela teve início em 1978, aqui na cidade de Boa Vista, as possibilidades do Distrito Industrial. Depois de 10 anos, chegou a Mucajaí. Em 94, chegou em Caracaraí e, finalmente, toda ela ficou concluída de Pacaraima até Manaus em 1998. Seu Gídio, conte-me para mim como foi o início da abertura da BR-174. Bom, a BR-174 aqui entrou no território que hoje é o município de Presidente Figueiredo em 1968, início de 68. É interessante observar, né, que na época foi o governador do estado, né, que era um governador biônico da ditadura militar, né, e que entrou nesse território como se fosse um vazio demográfico, né. E quando chegou aqui no Urubu, no Rio Urubu, os índios que já na época ainda ocupavam até a altura do quilômetro 40 da BR, né, de Manaus para cá, né, e eles começaram a reagir, porque viram o seu território invadido e sem nenhuma comunicação com ninguém deles, nenhuma liderança. E eles contavam para a gente, inclusive quando fizemos, eu e minha esposa, o primeiro programa de alfabetização para eles, em 1986, eles contavam, né, que nossos pais, né, achavam que eles iam colocar todas as nossas árvores de raiz para cima, como diziam eles. Então, a BR foi assim que ela entrou aqui nesse território dos índios Waimiri-Atuari. E quem observa, né, de fato, o território do município, que é uma das regiões mais lindas do mundo inteiro, talvez, em termos de variedade ecológica e de recursos naturais de todo tipo, ele pode facilmente se imaginar a reação dos índios, que foi assim bastante violenta desde o início, a tal ponto que quando ainda em 68 chegou a picada de abertura da estrada, chegou até o Abonari, os índios lá fizeram uma resistência geral e foi impossível, inclusive, do Estado ou do DERAM continuar a estrada, né? Outra observação interessante também é, assim, ao lado dessa, que eu acho a mais grave, o fato de os militares não terem nem tido, e o governo do Estado e da Federação não ter tido nenhuma preocupação de se comunicar antes com esse povo que milenarmente ocupava esse território. A segunda coisa importante de se observar para o início da estrada é de que ela não foi propriamente construída para ligar Manaus a Boa Vista, como na época se divulgou e a gente achava. Se a gente analisa a documentação inicial do secretário de obras ou de rodoviárias, né, da época, o senhor Mauro Carijó, coronel Mauro Carijó, ele, antes de iniciar a estrada, ele se dirige, quando ficou secretário, se dirige a Petrobras em Belém, né, a sede em Belém, assim que tinha toda a documentação sobre a Amazônia na época disponível lá em Belém, né, pedindo para que forneçam dados sobre a localização de recursos minerais, e ele acrescenta claramente em vista de fazer o plano rodoviário para o estado do Amazonas. Não é? Mostra assim de que a estrada de fato foi construída não propriamente para ligar Manaus a Boa Vista, que era a expectativa popular, né? Mas
foi construída em vista da expectativa empresarial, né, que estava por trás praticamente de toda a ocupação da Amazônia no período da ditadura militar, né, e inclusive época em que se distribuíram praticamente as terras do estado do Amazonas, por exemplo, 40% passou para empresários estrangeiros no interior e o restante para a assim chamada grilagem paulista, né, onde empresários principalmente de São Paulo, que receberam em doação ou então por preços ridículos, né, as terras, e assim desocupou praticamente os seringais, começaram a cair em mãos desses empresários, e o povo não restou outra coisa senão se dirigir a Manaus, né, e aqui essa região, então ocupada pelos índios Waimiri-Atuari, começou a ser violentamente ocupada quando os índios resistiram, como estava dizendo ali no Abonaribe. Chegou um momento aí que o Oideram desistiu de continuar a estrada e ela foi entregue, as obras foram entregues ao exército, que então nos últimos 100 quilômetros de estrada teve a presença constante, permanente, do primeiro bis, que diariamente, pela manhã, 6 horas da manhã, disparava 600 tiros pela floresta, e a mesma coisa à noite, para manter os índios afastados da estrada, do roteiro da estrada. Então, a gente, é bom para a população do município hoje conhecer, eu acho, assim, essa história, principalmente, para que a gente, com muito respeito e carinho, trate esse povo, pelo menos também ajude a defender esse território que lhes sobrou, que talvez seja um quinto do território realmente ocupado na época, antes da construção da BR-174. Como é que o senhor viu hoje, então, né? O senhor tocou num assunto interessante. 1972 foi quando ela foi entregue, né? Em 1970, 69, 70 foi quando começou. Houve então a ligação entre quem ia daqui para lá, de Manaus até Boa Vista, e quem vinha de lá para cá, mais ou menos ali no 500, né? Que se encontraram ali. Sim. Eles se encontraram. Um pouco mais para cá, né? Como é que o senhor vê hoje a importância naquela época, já que houve essa matança, então, como o senhor falou, né? Pois é, não, eu acho assim, principalmente, né, eu vejo que era importante a população que hoje ocupa a região, principalmente as autoridades, não é? Tomarem em conta a história e fazerem memória do que ocorreu, de fato. E, em cima disso, ajudar nos educandários para que a população realmente tome uma perspectiva, uma atitude diferente. Inclusive, se a gente olha, né, para os recursos, né, na época se dizia, me lembro, o governador do Amazonas, ele propalava na época: nós precisamos de qualquer jeito, não pode os índios interromper o trabalho da BR, porque nós precisamos desse território para nossos projetos de educação, saúde, né, e tal, esses recursos, ter acesso a esses recursos, insinuando claramente, né, para que esses recursos naturais, que eram principalmente o minério, né, e que já era conhecido desde 1944, com pesquisas dos americanos na região, que aliás na época os próprios índios reagiram forte e conseguiram impedir a ocupação dos americanos da região exatamente onde está hoje o Pitinga, né? Então é muito cobiçada, né, no final da Guerra Mundial, porque já eles localizaram ali os minérios estratégicos, né, mais cobiçados do mundo, né? E então isso, o governador aqui, como de Roraima, então falavam alto e são contra os índios, né? E principalmente para a construção da BR-174. Quando hoje nós vemos o que
o que afinal de contas o povo está aproveitando hoje do minério que sai lá, como simplesmente em boa parte vai como brita, outra simplesmente como cassiterita, né, o estanho, quando a gente sabe, né, que a empresa já nos anos 70, 80 e 90 principalmente, né, investiu em minérios raros, não é, nióbio, tântalo, ítrio, todo esse conjunto de minérios assim que hoje são muito cobiçados exatamente pela indústria mundial aí para a construção de máquinas de fotográfica, seja fotográfica, seja também computadoras, né, etc, etc, não é? E o município de tudo isso, esse minério que sai do ouro até a brita, não tem praticamente nada, né? Inclusive o nosso município, você vê, desde que eu moro aqui, desde o início do município, não vejo nenhuma diferença com o município que eu morava antes, né? Itacoatiara, né? E até eu acho que lá estava melhor organizado do que aqui, né? E porque os recursos não estão vindo para a população como se badalava na época. Então eu acho assim que a mensagem assim que eu deixaria para a população, né, e para os governos é que realmente façam, se conheça, né? Você vê que todos os dias saem aqui em torno de 300 caçambas de minério, ou então containers, né, e tal, de minério, e você não vê o que disso sobra para a nossa população, seja do município, seja do estado e inclusive do país, porque isso vai criando empregos no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então isso eu acho assim um momento muito grave, né? Eu acho que a mídia também nos deveria realmente ajudar para que realmente se mude.